Na semana do Dia Mundial do Câncer, CEPOM faz alerta para a importância da prevenção como meio fundamental de garantir o diagnóstico precoce da doença. Governo do Estado regulamenta por decreto o benefício da Bolsa Estudante. Operação da Polícia Federal desarticula esquema que introduziu mais de 5.700 bois oriundos da Argentina de forma ilegal no Brasil. Seguem as buscas ao avião catarinense com 3 ocupantes de Florianópolis que desapareceu na Argentina. E veja também, no esporte, Criciúma apresenta Thiago Alagoano para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente abre hoje o Band Cidade com uma mensagem importante: o cuidado com a prevenção. Para evitar o câncer e para o diagnóstico precoce dos mais variados tipos da doença, ela é absolutamente fundamental. Confira agora na reportagem do João Paulo Cardoso. O câncer é considerado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, o principal problema de saúde pública no mundo e já está entre as 4 principais causas de morte prematura antes dos 70 anos de idade. Os cânceres de pele, mama e próstata foram os mais recorrentes no Brasil entre 2020 e 2022. Juntos, somaram mais de 300 mil casos. A diretoria do Centro de Pesquisas Oncológicas da capital, o CEPOM, explica que a doença pode ocorrer devido a um conjunto de fatores. Como o câncer é uma doença degenerativa e diante dos fatores de risco aí postos, como o tabagismo, alcoolismo, o ganho de peso da população em geral, o sedentarismo, a gente cada vez menos tem tempo para exercícios e vida saudável, a dieta, a pressa, então, o consumo exagerado de carboidratos, de açúcares, isso tudo contribui para a prevalência do câncer. Na tarde desta terça-feira, profissionais multidisciplinares do CEPOM se reuniram para celebrar o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A ideia foi dar dicas para que as pessoas se conscientizem sobre a importância da mudança de estilo e de hábitos de vida para que a doença não apareça. O Dia Mundial de Combate ao Câncer é uma data lembrada com a intenção de unir esforços de prevenção à doença. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a doença atinge cerca de 625 mil brasileiros por ano. Esta nutricionista do CEPOM afirma que frutas, legumes e verduras são alimentos que podem ajudar na prevenção do câncer quando incluídos em uma dieta variada e equilibrada. Se sabe que alguns alimentos, eles estão associados a menor incidência de alguns cânceres, como por exemplo a questão do licopeno que tem no tomate está associado a menor incidência de câncer de próstata, Aliados à boa alimentação, os exercícios físicos ajudam no fortalecimento do corpo contra as células cancerígenas. A forma como a gente estrutura a nossa rotina vai definir lá na frente se eu posso vir a desenvolver uma doença e, se eu desenvolver, como vai ser meu tratamento, minha recuperação, o meu desfecho. A diretora do CEPOM faz um alerta para a importância de consultar médicos e estar atento à saúde para evitar o surgimento da doença, que em determinados casos não apresenta sintomas. Qualquer sintoma, qualquer tipo de aparecimento, de lesão que você acha que é estranha, ou mesmo qualquer tipo de mal-estar, em uma situação que não é habitual, o médico deve ser procurado e a doença deve ser pensada. O governo do estado regulamentou o chamado Bolsa Estudante. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira. Segundo o governo, o programa está garantido até o fim de 2024. O auxílio financeiro anual vai ser de R$ 6.250, em 11 parcelas mensais de R$ 568, que vão ser pagas a estudantes do ensino médio e da educação de jovens e adultos da rede estadual de ensino. Para receber a bolsa, o estudante vai ter que estar matriculado no ensino médio regular ou EJA, em escolas da rede estadual e pertencer a uma família inscrita na atualização mais recente do Cadastro Único, o CadÚnico do governo federal, de janeiro de 2022. No máximo, 2 integrantes de uma mesma família vão poder receber o benefício. Nos próximos dias, um edital vai detalhar os procedimentos necessários para garantir o benefício. Alunos que não tiverem frequência mínima de 75% durante o mês não vão receber o valor referente ao período.
3 meses consecutivos sem frequência mínima vão causar a perda da bolsa. A prioridade vai ser para estudantes com a menor renda média por integrante da família. O pagamento vai ser feito por depósito bancário na conta do responsável legal ou do próprio estudante, no caso de pessoas com mais de 18 anos. Um outro decreto publicado hoje regulamenta a distribuição dos absorventes para estudantes da rede estadual de ensino para combater a chamada pobreza menstrual. Meninas de 10 anos ou mais, de famílias inscritas no CAD único do governo federal, vão ser beneficiadas. O governo do estado já adquiriu 700 mil pacotes de absorventes que vão ser entregues nas escolas. Cada estudante vai receber 2 pacotes por mês durante o ano letivo. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber agora os destaques da edição de hoje com a Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Band. A gente vai falar sobre a investigação das denúncias de corrupção envolvendo o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Hoje, o presidente do Fundo Nacional da Educação foi ao Senado depor e disse que a principal função dos pastores que iam ao Ministério da Educação era orar. Apenas isso. A gente também vai mostrar para vocês uma operação no Rio de Janeiro. O vereador Gabriel Monteiro foi alvo dessa operação. A polícia foi até a casa dele recolher material por causa do vazamento de um vídeo íntimo envolvendo uma menor de idade. A gente também mostra um presídio, uma prisão em uma das cidades mais violentas do país, onde esse presídio mais parecia um parque de diversões, tinha até churrasco para os presos. E também tem o projeto especial da Band para os 200 anos da independência. A gente vai explicar o que é comemorado hoje, dia 7 de abril. Todos os detalhes já no Jornal da Band. Hora de política no Band Cidade, assunto para a minha conversa com Roberto Azevedo hoje. Roberto, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Ô, Roberto, o senador Jorginho Melo não acredita que possa surgir uma crise, porque o PL, partido dele, não é, lançou um candidato ao Senado que foi criticado por integrantes da própria sigla. Explica isso pra gente. É verdade. Mais uma vez, o deputado Gessé Lopes, né? Gessé Lopes, que está instalado no Partido Liberal. Ele reagiu justamente em cima daquele ponto que eu coloquei no comentário ontem. Mas para aí, o candidato ao Senado, apoiado pelo PL e apoiado pelos conservadores de Santa Catarina, não é o deputado Kennedy Nunes, presidente estadual do PTB? Foi a mesma pergunta que Gessé Lopes fez e já deu a resposta. Que ele, Gessé Lopes, apoiará Kennedy Nunes e não Jorge Seife Júnior, que é o ex-secretário de Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura. Então, esta é uma situação. Eu falei com o senador Jorginho Melo, presidente estadual do partido. Ele me disse o seguinte: olha, não há esse risco. Nós continuamos tendo o apoio do PTB, do atual deputado e pré-candidato a senador Kennedy Nunes, para ser o nosso apoiador na chapa majoritária ao governo. PTB junto com o PL. E ele, disse ainda, Jorginho Melo, ele, Kennedy Nunes, tem todo o direito, toda a legitimidade para ser pré-candidato ao Senado. E pode fazer essa campanha em paralelo à campanha do Jorge Seife. Enfim, não está preocupado com isso, diz que conversa com todos os partidos, que a coisa evolui, mas Jorginho Melo faz uma avaliação. Acordo mesmo, só lá perto de junho. Outro detalhe, mantém a tradição, fala com todos os partidos, menos aqueles de esquerda que apoiem Luiz Inácio Lula da Silva ou Ciro Gomes. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Prosseguem as buscas ao avião que desapareceu na Argentina na tarde desta quarta-feira. A aeronave tinha 3 ocupantes, todos moradores de Florianópolis. O avião pertence ao empresário da construção civil de Florianópolis, Antônio Carlos Castro Ramos, conhecido como Toninho Ramos, que pilotava a aeronave. Junto com ele, mais 2 amigos, o advogado Mário Pinho e o médico Jean Carlos Nercolini. O avião brasileiro monomotor Aircraft RV-10, prefixo PPZRT, fabricado em 2016, teria participado de um show aéreo em Comodoro Rivadavia. De lá, 2 aeronaves saíram para El Calafate e depois seguiram para Trelew. Um dos aviões do empresário catarinense não chegou ao destino.
De acordo com a empresa argentina de navegação aérea, a autoridade que coordena o tráfego aéreo no país, a aeronave com os brasileiros em voo chegou a fazer contato com o centro de controle e comunicado início de formação de gelo, ou seja, a entrada de gelo nos motores e a presença nas asas da aeronave, o que obrigou o piloto a buscar um local para pousar, comunicando o alerta ao Serviço de Busca e Salvamento, o SAR, o que ativou no mesmo momento o respectivo protocolo de busca da aeronave. Logo após, o contato foi perdido. Segundo o site de notícias argentino La Opinión, essa teria sido a última foto da aeronave, instantes antes de decolar. O mesmo site publicou este vídeo, que seria a última gravação feita pelos tripulantes. A Aeronáutica Brasileira emitiu hoje uma nota sobre o assunto. O texto diz que, de acordo com os dados da Junta de Investigação de Acidentes de Aviação Civil da Argentina, a aeronave decolou do aeroporto de El Calafate e não chegou ao destino, que era o aeroporto de Trelew. De acordo com os protocolos internacionais, as buscas e o salvamento são responsabilidade das autoridades argentinas. Se a ocorrência aeronáutica for confirmada, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Brasileiro, o CENIPA, vai designar um representante para acompanhar os trabalhos de investigação. A Polícia Federal desarticulou um esquema que trazia gado da Argentina de forma irregular para o Brasil. A Operação Boi Viajante cumpriu mandados no Paraná e em Santa Catarina. Os policiais federais trabalharam em conjunto com a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Foz do Iguaçu, nas cidades de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, e Barracão, Bom Jesus do Sul e Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná. Ao longo de 20 meses de investigações, os policiais identificaram que 5 criadores de gado trouxeram para o Brasil de forma clandestina cerca de 5.700 animais, avaliados em 14 milhões de reais. Os suspeitos usavam propriedades em regiões de fronteira do Brasil com a Argentina. Além disso, havia simulação de nascimentos. Criadores registraram o nascimento de 50 bezerros em 2 meses, sem que nenhum deles fosse fêmea, sendo que nos 4 anos anteriores, com metade do rebanho composto por vacas, nenhum nascimento havia sido registrado. A introdução dos animais traz riscos econômicos e sanitários para o rebanho brasileiro. Os envolvidos vão responder por contrabando, associação criminosa, falsidade ideológica e infrações sanitárias. Um dos envolvidos tinha participação no descaminho de vinhos argentinos. Por isso, foram cumpridos mandados relacionados a essa situação. Policiais civis da DEIC cumpriram hoje mandados judiciais na Operação Arremate da Polícia Civil de São Paulo. As investigações descobriram um esquema de fraudes em leilões de veículos pela internet. Foram 4 mandados de busca e apreensão cumpridos em São José e em Florianópolis. Foram apreendidos objetos que vão subsidiar as investigações. De acordo com a Polícia Civil, o esquema usava páginas falsas de leilões de veículos. As vítimas faziam o arremate dos veículos, supostamente leiloados, e o dinheiro ia para contas de laranjas. As vítimas perdiam o valor depositado. Um dos investigados foi localizado e levado para a sede da DEIC em São José para interrogatório. E policiais federais rodoviários apreenderam 245 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Foi na BR-282, em Ponte Serrada, no oeste do estado. A carga estava escondida em um caminhão de transporte de grãos com placas de São Domingos. O veículo foi abordado na BR-282 após troca de informações entre as polícias rodoviária federal e militar. O motorista, preso em flagrante por contrabando, disse aos policiais que seria pago para transportar os cigarros da divisa com o Paraná até o meio-oeste catarinense. A carga, avaliada em R$900 mil, foi levada para a Receita Federal de Joaçaba. Também nesta quarta-feira, a Polícia Federal prendeu em Bombinhas, litoral norte do estado, um argentino de 32 anos que estava na lista de difusão vermelha da Interpol. O homem era procurado pela Justiça da província de Rio Negro, na Argentina. Lá, ele responde a um processo por ameaça e coação contra uma ex-companheira. O mandado de prisão para extradição foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal. O preso estava em situação ilegal no Brasil há 6 meses, sem documentos e emprego formal. Ele foi localizado em uma casa alugada por ele próprio, no bairro Canto Grande, e levado para o sistema prisional. O próximo passo é a extradição para a Argentina. A sexta-feira vai ser mais instável na maior parte das regiões do estado. Os detalhes você confere agora na previsão do tempo.
A sexta-feira vai ser instável, com chuva entre o Planalto e o litoral por causa da aproximação de um sistema de baixa pressão. A chuva deve ser mais volumosa e persistente no Planalto Sul e no litoral sul do estado. Nas demais regiões, sol entre nuvens, com chuva a partir da tarde. As temperaturas vão estar amenas devido à cobertura de nuvens e ficam mais altas no oeste. Na capital, mínima de 20, máxima de 24 graus. Em Joinville, variação entre 22 e 25. Em Criciúma, mínima de 18 e máxima de 23. E em Chapecó, mínima de 17 e máxima de 22 graus. O Criciúma se prepara para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O time se reforçou para a competição. Um dos principais reforços foi apresentado de forma oficial, o meio-atacante Thiago Alagoano. Veja. O Reizinho está de volta. Mas calma, não é pro Brusque, não. Thiago Alagoano acertou com o Criciúma pro restante da temporada 2022? Eu creio que a minha volta para cá, pode ter certeza que foi para ajudar esse clube a voltar ao cenário ainda mais, né? Como eu falei, em busca de títulos, de acesso, seja o que for, eu vou estar à disposição. O atacante é o 16º reforço do Tigre, que precisa de um elenco grande para disputar a Série B do Campeonato Catarinense e a Série B do Campeonato Brasileiro e buscar o acesso às elites das duas competições. O atacante estava atuando no futebol paulista no Inter de Limeira, participou de 9 partidas, mas o jogador é conhecido mesmo no Bruscão. O alagoano defendeu o quadricolor de 2019 a 2021 e anotou 50 gols com a camisa do Marreco. É o maior goleador da história do Brusque e foi um dos principais jogadores na conquista do título da Série D e nos acessos para a Série C e para a Série B e também na permanência na segunda divisão do Brusque na temporada passada. E com tanta história no time do Vale, o torcedor pode até se perguntar: como será quando as duas equipes se enfrentarem na Série B? Se pintar lei do ex, vai ter comemoração? Não é falta de respeito você comemorar gol, porque gol hoje, né, é a coisa mais importante que existe no futebol. Mas todo mundo sabe do meu respeito pelo Brusque, eu não posso aqui falar mal de um clube que me ajudou muito, né? Mudando de assunto, depois de 2 anos suspensa por causa da pandemia, a Maratona Cultural de Florianópolis está de volta. As informações você confere agora com o repórter João Paulo Cardoso. Rodrigo, a Maratona Cultural de Florianópolis começa amanhã, dia 8 de abril, e vai até o domingo, dia 10 de abril. As atividades vão do centro da capital a Jurerê Internacional, no norte da ilha de Santa Catarina. Entre as atrações estão shows, exposições, teatro, cinema infantil e apresentações culturais. Vão ser pelo menos 83 eventos e 154 atrações ao longo dos 3 dias. Essa é a 8ª edição da maratona e, de acordo com a organização, o projeto é planejado para todas as idades. A atração é o que não vai faltar entre sexta-feira e domingo. É só se planejar e aproveitar. João Paulo Cardoso, de Florianópolis, para o Band Cidade. Agora a Fórmula 1, que tem transmissão exclusiva da Band. Neste fim de semana tem o Grande Prêmio da Austrália. A madrugada de sábado, claro, madrugada de sábado para domingo, não é? Vai ter muita velocidade, confira. GP da Austrália, claro, tem muitas homenagens a Daniel Ricciardo, australiano. A gente consegue ver aqui uma arte que mostra o Daniel Ricciardo ali na direita, o Piastri, que é um outro piloto australiano, jovem, de 21 anos, da Alpine, e aí na esquerda, Mark Webber. E aí do outro lado, a gente vê a torcida da casa, o pessoal aqui, ó, principalmente com roupa da McLaren, tem gente com roupa da Ferrari, mas é claro que o pessoal aqui tá na torcida por Daniel Ricciardo. Olha só o boné aqui da McLaren. Só que a temporada da McLaren não é muito boa. O Daniel Ricciardo, na primeira prova da temporada no Bahrein, ficou apenas em 14º lugar. E na última prova, em Jeddah, na Arábia Saudita, teve um problema no carro e sequer completou a corrida. Fica a expectativa para saber se teremos mais um duelo entre Red Bull e Ferrari. Um duelo que foi a marca não só no Bahrein, mas também na Arábia Saudita. Não dá para perder, cobertura exclusiva da Band neste fim de semana. A gente leva você agora para conhecer um santuário, o Santuário de Nossa Senhora da Salete, no Alto Vale. O local é visitado por milhares de fiéis, ainda mais nesta época do ano, em tempos de quaresma, não é? E tem uma vista privilegiada da cidade. Olha só.
É lá no alto do Morro da Salete que fica o santuário que atrai fiéis de todas as partes do país. São pessoas que vêm até a região para agradecer ou pedir por graças para Nossa Senhora da Salete. A história do Santuário de Nossa Senhora da Salete começa em 1942. Já essa imagem bastante conhecida pelos visitantes chegou um ano depois, em 1943. O local hoje é reconhecido pela igreja e cada vez mais conhecido por moradores da região e de todo o estado. Durante todo o ano, centenas de pessoas vêm até o santuário aqui em Salete. Só que algumas datas são mais especiais, como, por exemplo, a Sexta-feira Santa, quando milhares de pessoas vêm até aqui. Aqui, junto com o padre, os fiéis podem fazer a Via Sacra e passar pelas capelinhas que contam um pouco da história de Jesus. Agora na Quaresma, Sexta-feira Santa, que milhares de pessoas vão subindo desde madrugada na Sexta-feira Santa nas capelinhas de Via Sacra para fazer suas orações, rezar, parar na cada uma Via Sacra, na cada uma capelinha e faz suas orações até subindo aqui no Morro do Santuário. E é fácil entender porque tantas pessoas vêm até o santuário. O local é tranquilo e muito bonito. Também é possível ver o município de Salete, além de fazer as orações. Um lugar prazeroso, porque mostra também Salete, mostra a nossa cidade. Aqui você tem uma imagem plena, né, e ampla, né, do centro da cidade, as suas indústrias, escolas, igrejas, né, você vai apreciar isso muito claramente. E vindo aqui, a pessoa se sente assim, parece num paraíso. Então, se você está à procura de um local tranquilo e bonito para visitar com a sua família aqui na região, o Santuário Nossa Senhora da Salete pode ser uma boa opção. Vamos lá, vamos conferir então agora as imagens ao vivo de Florianópolis. Bela imagem, né, da capital de todos os catarinenses na tela para você. 23 graus é a temperatura neste momento. Em destaque, as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Trânsito tranquilo, tanto para quem sai da ilha de Santa Catarina pela ponte Pedro Ivo Campos. Trânsito pelo menos calmo nas 4 faixas da Colombo Salles e na Pedro Ivo Campos. Quem entra na ilha de Santa Catarina neste momento encontra tráfego também tranquilo nas 4 pistas na direção então da ilha de Santa Catarina. Tempo bom, algumas nuvens apenas, mas não chove neste momento na capital de todos os catarinenses. Bom, e é isso. Ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aqui, ó, à direita do seu vídeo, à minha esquerda, direita do seu vídeo, tá certo? E fique muito bem informado, ou ainda mais bem informado. Vem aí as notícias do Brasil, do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Para você, forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.